Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, também sou formador na área de hipnose. Muitas pessoas acham que hipnose é algo que é realizado ou que pode ser realizado sem que a pessoa perceba, ou até mesmo sem que a pessoa possa consentir que ser hipnotizada. Portanto, no fundo, algo contra a vontade. Por aquilo que eu compreendo, esta noção ou esta crença que muitas pessoas têm terá sido construída e perpetuada não só pela literatura, no caso de alguns romances ou de algumas histórias em que a hipnose foi utilizada quase num contexto de domínio. Vem-me à cabeça o romance de Georges Durie, acho que ele é Durie, que tem a ver com o Trilby. É um romance em que tem aquela personagem mítica que agora está-me a dar uma branca. Bom, hei de me lembrar do nome do senhor. Portanto, Trilby era uma mulher que tinha um problema em que ela não conseguia dormir, ou tinha problemas de dormir. Já me lembrei do nome do homem, Svengali. E então ela procurou esse homem, Svengali, que era um maestro, um músico, mas que também hipnotizava pessoas, conhecia técnicas de hipnose, e então esse Svengali hipnotizava, ou hipnotizou Trilby. O que se passou foi que quando ela estava no estado de hipnose, pelos vistos, ela conseguia cantar maravilhosamente. Bom, pelo menos ao ponto de Svengali ter ficado extremamente encantado pela sua voz, e também ajudava o facto de Trilby ser uma mulher bonita. Já Svengali tinha um aspecto um tanto ou quanto monstruoso, ou quase de aterrador. Meu Deus, estou disléxico. Por conseguinte, Svengali apaixonou-se por Trilby, só que ela não nutria o mesmo sentimento. E então ele recorreu à hipnose como sendo uma forma de sugestionar a poder gostar dele da mesma forma que ele gostava dela. E portanto essa é a premissa. Claro que o romance desenrola-se, tem muito mais partes, mas esta é a premissa do romance, e também foi daí que foi criada a personagem do hipnotista como aquele homem que olha nos olhos de uma forma intensa e que sugere que a pessoa está sob o seu comando. A outra parte que ajudou a desenvolver a ideia de hipnose enquanto controle mental, e que a pessoa pode ser hipnotizada quase sem o seu consentimento, ou assim do nada, são a hipnose de palco, a hipnose de entretenimento, onde aparentemente os sujeitos aparecem lá nas rotinas, e muitas das vezes o hipnotizador basta estalar os dedos e as pessoas parecem entrar em hipnose, ou é feita uma indução de choque ou rápida e as pessoas não compreendem como é que aquilo é feito, e os sujeitos mais sugestionáveis
altamente sugestionáveis, diria eu, entram em hipnose e participam naquelas rotinas. Não só pela sua capacidade de responder a sugestões, mas também por outras vertentes, por outros fatores sociais e há algumas características de personalidade que eventualmente eu já terei falado em outros vídeos ou mesmo outros textos relacionados com a hipnose de palco ou a hipnose de entretenimento e como é que ela funciona. Seja como for, estas duas descrições ou estas duas representações de hipnose fizeram com que as pessoas desenvolvessem a crença de que é possível hipnotizar alguém sem que ela saiba que vai ser hipnotizada ou sem que ela tenha expressado ou expresso o seu consentimento de facto de ser hipnotizada. Na realidade, hipnose ocorre dentro de um contexto de uma relação. Ou seja, há uma expectativa, há um contexto apropriado, há um conhecimento prévio que a pessoa que está à frente é um técnico que possui formação em hipnose e que o próprio contexto poderá ser propício para que a pessoa possa ser hipnotizada. Imaginemos, por exemplo, no decurso de um processo terapêutico em que a pessoa sabe que o terapeuta à sua frente também realiza hipnose, a pessoa sabe, porque já foi discutido previamente, que em determinadas partes do processo a hipnose possa ser algo considerado e depois aprofundado e que, portanto, ela sabe que isso é uma possibilidade. Portanto, há sempre a questão do contexto, a questão delas ter essa expectativa e também, no caso da psicoterapia, determinadas abordagens ou determinadas técnicas em determinados modelos psicoterapêuticos são abordadas e explicadas para com a pessoa. Portanto, há o conhecimento daquilo que é feito e daquilo que se vai realizar. Claro que a pessoa tem sempre a possibilidade de dizer eu não me sinto confortável com esta técnica, eu não me sinto confortável com esta abordagem, neste momento eu não me sinto seguro de poder fazer isto, tenho algum receio, etc. Portanto, há sempre conhecimento. E a parte essencial para que a hipnose ocorra tem muito a ver com o facto da pessoa permitir-se seguir aquilo que é sugerido pelo terapeuta. Portanto, a pessoa tem que seguir as sugestões, tem que haver um contexto de relação terapêutica bem estabelecida, de empatia, de entendimento sobre que a utilidade que tem o seguir as sugestões e de facto entrar nesse estado. Sem dúvida que a linguagem hipnótica pode ser utilizada fora de um contexto de hipnose formal, e quando eu digo hipnose formal estou a falar para além da pessoa ter conhecimento daquilo que é feito, conhecimento expresso, estou a falar em determinadas fases num processo hipnótico, como a conversa prévia, como a indução, o aprofundamento, sugestões terapêuticas, sugestões pós-hipnóticas, a pessoa voltar a um estado de vigília, ou pelo menos um estado de atenção mais focado, menos focado, ou seja, como inicialmente ela estava, e depois, obviamente, a obtenção de feedback. Ou no caso da questão mais ericksoniana, haver claramente a parte
de uma absorção no estado de hipnose, uma ratificação de que a pessoa está, de facto, ou aquilo que está a acontecer é devido ao processo de hipnose, e uma elicitação de recursos, de fenómenos hipnóticos, de pensamentos, qualquer que seja o benefício ou qualquer que seja aquilo que é necessário para realizar o processo terapêutico. Portanto, isto é um contexto formal. E como eu estava a dizer, os padrões linguísticos podem ser utilizados fora do contexto de hipnose formal, e isso, aquilo que vai fazer é, de alguma forma, aumentar a eficácia da comunicação, da passagem da mensagem terapêutica, de uma forma que não cria chamada resistência e de uma forma que a pessoa consiga agarrar mais profundamente, ou que consiga processar e pensar nela com uma maior profundidade. Um exemplo será um terapeuta dar uma história ou dar uma metáfora que tem a ver com a situação, com o paciente, com aquilo que é pretendido ser atingível, e as histórias e as metáforas, se forem relacionadas com a pessoa, com a temática, com os objetivos de intervenção, são meios de passar uma mensagem um tanto ou quanto inóculos, no sentido em que a pessoa não vê-os como uma ameaça, deixa-os passar. E, portanto, qualquer que seja uma tentativa de manipulação ou de tentar fazer algo mais encoberto, a maior parte dos pacientes dão-se conta daquilo que está a acontecer e, portanto, colocam logo um travão. E pessoas que têm uma necessidade de maior controle, ou que de alguma forma têm componentes um tanto ou quanto mais paranoicas, estão muito mais atentas àquilo que um psicoterapeuta está a fazer. E, portanto, não é possível, ou é muito complicado, a questão de transformar algo como sendo uma intervenção terapêutica numa intervenção de hipnose sem que a pessoa saiba aquilo que está a acontecer, porque a pessoa está sempre ciente daquilo que está a acontecer e ela permite que tal aconteça ou não. Portanto, não é de todo possível, ou pelo menos é muito complicado que isso aconteça. Quando as pessoas dizem mas há aquelas vertentes ou há aquelas abordagens de hipnose conversacional e de hipnose encoberta, e como é que é isso? Bom, ou as pessoas, ou de alguma forma a situação já foi rotulada, ou já foi de facto incidida que a pessoa faz hipnose, ou que hipnose pode ocorrer, e daí que haja essa chamada hipnose conversacional, ou então são apenas padrões linguísticos que provêm da hipnose, que são lançados na tentativa de aumentar a eficácia das sugestões. Isso não significa que a pessoa entre ou que seja elicitado a possibilidade de um estado de hipnose. Portanto, isso é apenas uma forma de aumentar o poder da linguagem. Em suma, a pessoa muito dificilmente poderá ser hipnotizada
sem o seu consentimento e sem ela querer. Portanto, qualquer tentativa de um profissional habilitado ou de uma pessoa com formação leiga tentar hipnotizar alguém sem que ela saiba, provavelmente, quase certamente, vai falhar, não vai ser bem sucedido. Porque não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem no seio da relação terapêutica. Aliás, as próprias componentes de hipnose aumentam a qualidade da relação. Tem como objetivo, ou pelo menos um dos objetivos. E, portanto, a pessoa está sempre ciente, tem que sempre dar o seu consentimento e que, obviamente, ninguém é hipnotizado se não quiser. Esta é a mensagem final. Resta-me apenas desejar-vos uma boa semana e até uma próxima.